Oi, gente. Então, voltando aqui a falar sobre a intimidade com Deus, eu falei para vocês que eu ia contar algumas experiências, né? Algumas experiências assim que eu tive a partir desse momento que eu comecei a ir para o lugar secreto, que comecei a orar em casa, sozinha, no silêncio, só eu e Deus. Então, uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui é que o diabo, ele não tem medo de crente que não ora. Ele não tem medo de crente que não dobra os joelhos. E menos ainda de crente que não tem intimidade com Deus. E isso eu fui vendo assim no meu dia a dia. Porque eu tive muita luta, eu enfrentei muita luta, muita guerra espiritual. Porque o inimigo ele não fica contente quando você toma essa decisão. E nesse tempo que eu fiquei, nesse ano, né, que eu me dediquei só ao estudo bíblico, à oração, às minhas disciplinas de oração e estudos, eu tive assim muita guerra. E na verdade o Senhor ele me levou para o deserto, porque nesse ano eu fiquei muito sozinha e uma solitude, um silêncio, e até eu me espantava, porque eu me sentia muito bem. Eu estava no deserto, estava enfrentando muitas guerras espirituais, mas o Senhor ele estava ali. E o melhor dessa parte é a presença do Senhor. Você vicia totalmente. Todos os dias você quer sentir aquilo. Todos os dias eu ficava esperando amanhecer o dia, eu ficava contando as horas para eu ficar sozinha e começar os meus estudos, a minha oração e sentir aquela presença, sabe? Aquela coisas assim que não tem explicação. É um prazer muito grande, é um prazer na alma, uma plenitude, sabe? Eu nunca usei drogas, mas eu já vi falar que é melhor do que qualquer droga. A sensação que você sente quando você sente a presença do Senhor, você sente quando Ele chega. E eu orava muito por discernimento, eu orei muito, eu orei anos e depois esse ano todo pedindo sabedoria, discernimento e principalmente discernimento espiritual. Então, quando Jesus chegava, quando ele vinha, eu já sentia, eu já sabia a diferença, eu já sabia que ele estava ali, porque tudo começava a mudar ao meu redor. O ambiente mudava, as coisas mudavam. E aquela sensação, sabe, de extrema alegria, felicidade, assim, uma paz interior, é aquilo que a Bíblia diz, a paz que excede todo o entendimento. Então eu não quis mais ficar sem aquilo. E isso começou a se tornar a melhor parte da minha vida, a melhor parte do meu dia, porque eu já ouvia falar sobre isso, as pessoas que contavam as suas experiências do lugar secreto, da intimidade com Deus. É tipo assim, uma porta se abre, um portal se abre e você começa a ver a glória de Deus. Só que não é uma coisa rápida, igual você sente na igreja. Não é uma coisa rápida, igual quando você fala em línguas, quando você é batizado com o Espírito Santo, em línguas estranhas. É uma coisa que pode durar por horas, o tempo que você quiser, porque você já separa aquele tempo para você fazer aquela busca. Então, se o Senhor quisesse ficar ali comigo 1 hora, 2 horas, o quanto eu aguentasse, porque chega uma hora que você também não aguenta mais. E você sente assim o poder da glória é muito grande. Nós somos humanos, não temos o corpo glorificado ainda. E é assim, uma fonte de vida, uma fonte de energia. Você começa a ficar forte, você começa a ver as coisas tudo melhorarem. E eu até desafio você que ainda nunca sentiu isso, que nunca teve essa experiência, você que é crente, você que serve a Deus, que está na igreja, você também que não é, você também pode falar com Deus. Você também pode se colocar nesse lugar e começar essa busca. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Porque eu também muitas vezes duvidava, gente, porque eu me achava muito pecadora, segunda porque eu comecei a ver os meus erros ali, que o Senhor foi revelando, e eu fiquei pensando, nossa, vai ser difícil, né? Será que Deus vai me aceitar? Será que Ele vai vir falar comigo? Será que Ele vai me ouvir, me responder? Será que Ele vai se achegar em mim, né? Já que eu sou tão pecadora, já fiz tantas coisas erradas, cometi tanto erro, e eu sempre ficava no começo com essa dúvida. Uma mudança grande que eu comecei a ver também, gente. Eu reclamava de tudo. Eu era uma pessoa que murmurava, uma pessoa resmungona
e reclamona. Tudo para mim era ruim, tudo para mim, o que desse errado, se qualquer coisa que fosse fazer que desse errado, nossa, eu passava assim 1, 2 dias, 3 dias reclamando. Coitado do meu marido e do meu filho, porque eles que me ouviam muito. Então eu reclamava de tudo, se o carro quebrasse, se atrasasse, se chovesse, se eu fosse no mercado fazer uma compra e saísse muito caro, sabe? Eu não conseguia dizer, Deus, obrigado, saiu caro, mas eu tinha dinheiro para pagar. Obrigado, o carro estragou, mas eu tenho dinheiro para consertar. Obrigado, choveu, mas é porque o Senhor sabe que nós precisamos de chuva, porque o Senhor dá sol e dá chuva conforme a nossa necessidade. Eu não conseguia ter gratidão em nada, eu não conseguia ser grata por nada. E nas minhas orações eu fazia questão de dizer, falava, Espírito Santo, mostra tudo que está errado dentro de mim, tira tudo que não é teu, faz uma limpeza, me lava no teu sangue, me reforma e me lidera, me comanda, manda em mim, manda na minha vida. Eu quero que o Senhor manda na minha vida. Eu quero que o Senhor dirija meus passos. E Ele foi me mostrando. Toda vez que eu reclamava, parece que eu ouvia uma voz dentro de mim, sabe? Olha o que você está fazendo, olha o que você está falando, olha o que você acabou de falar. E comecei, às vezes eu brigava e eu pedia perdão por meu esposo. Eu reclamava, na mesma hora eu falava, Deus me perdoa. E em vez de reclamar, eu agradecia, eu era grata. Tudo que eu fazia na hora da comida, eu comecei a agradecer mais, mas não aquela oração assim, comum, normal. Eu falava assim de todo o meu coração, eu agradecia por qualquer tipo de comida, eu agradecia. Outra mudança que o Senhor começou a fazer, que para mim foi muito grande, foi dentro da minha casa e no meu casamento, porque eu era muito assim, grossa, rude, sabe? Eu era muito estúpida, com palavras, sempre com palavras duras e reclamando, né, como eu acabei de falar. Então eu vi assim que começou uma mudança, uma transformação, porque tinha uma voz que dentro de mim me cobrava. E quando eu falava qualquer coisa assim, eu já sentia assim aquela dor, sabe, por ter falado aquilo, por ter lançado aquela palavra, por ter sido ignorante, por ter sido grossa, sabe, mal educada. E o meu casamento começou a mudar, começou a melhorar. Já era bom, mas ficou 1000 vezes melhor, porque daí era eu, o meu marido e o Espírito Santo comandando o nosso casamento. E nesse ano também que eu fiz essa busca, né? Esse ano sabático, como eu comentei várias vezes, eu também comecei a ler muitos livros, e que eu não tinha muito costume, né? Além da Bíblia, eu também comecei a ler muitos livros. Um dos livros que eu comecei a ler desde 2022 é esse aqui, O Segredo do Lugar Secreto. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu já estou lendo pela 3ª vez. Cada vez que você lê, parece que ele se renova. Cada vez que você lê, parece que você vê coisa que você não viu da outra vez que você leu. O segundo livro também foi Caçadores de Deus. Caçadores de Deus. É uma coisa assim que você está lendo, você tem vontade de parar tudo e de orar. Você tem vontade de parar tudo e buscar Deus, porque você só quer saber de Deus. É coisa tremenda. E eu também li O Bom Dia Espírito Santo, que eu não estou com ele agora aqui, mas é do Benihim. Quando eu ganhei esse livro pela primeira vez, há muitos anos atrás, acho que mais de 25 anos, 20 anos, me falaram que não era para mim ler, porque esse livro não era bom, porque ele colocava o Espírito Santo no lugar de Jesus. Mas, né, com o tempo, né, a gente começa a amadurecer, a gente começa a conhecer mais as coisas de Deus, e eu tive a oportunidade de ter de novo esse livro. E aí eu li, pela primeira vez eu li e entendi o que é a intimidade com o Espírito Santo, o que é a intimidade com Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus, porque ele é o Espírito de Deus, ele é a Trindade. Então não tem como você colocar ele em primeiro, em segundo, em terceiro, porque ele é Deus. E ali eu aprendi tanta coisa, gente, com o Espírito Santo. Meu Deus, foi assim coisa maravilhosa, coisa tremenda que Deus fez. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou estar contando nos próximos vídeos mais experiências que eu tive, e quero finalizar dizendo para vocês que em 40 e poucos anos na igreja,
fora aquelas experiências que eu tive quando eu me converti com 5 anos, que eu vi o poder de Deus nas nossas vigílias, no monte, o fogo, as visões, as coisas grandiosas que o Senhor fazia naquele tempo, as almas que eram convertidas, o povo que se convertia, sem assim estudo dos pregadores, que nem eu falei para vocês do meu padrasto, que era analfabeto, total analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. E fora isso, assim, fazia anos que eu estava adormecida espiritualmente, dizendo. E eu comecei a ter várias experiências com Deus, várias. E eu vou estar contando para vocês nos próximos vídeos.